Olá para você internauta, para você que está nos acompanhando agora na Creative TV e Rede Creative de Comunicação, Web TV, trazendo informações para você sobre as eleições de 2016, essa cobertura completa que a Creative TV está fazendo com você, ajudando você em várias informações desse período eleitoral. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o juiz de direito da comarca da cidade de Picuí, a 25ª Zona, o juiz eleitoral da 25ª Zona, Dr. Anifrancis Silva, que veio conversar um pouco com a gente sobre esse processo, esse final de campanha eleitoral, esse final de período, que realmente a gente pode conversar com ele, vamos conversar sobre a questão de lei seca, sobre a questão de crimes eleitorais, o que pode e o que não pode nesses últimos dias de campanha, nessa nova vigência eleitoral, e algumas regras também que ficaram da última campanha, né, que agora teve essa reforma política e tudo mais. E aí a gente vai trazendo algumas informações para você aqui na Creative TV e Rede Creative de Comunicação. Doutor Anifrancis, é um prazer receber aqui na Creative TV, seja bem-vindo como sempre. Muito boa tarde, Jean Derrier. Boa tarde aos amigos que acompanham a TV Creative. É com grande satisfação que nós estamos aqui na tarde de hoje para trazer alguns esclarecimentos, né, sobre esse processo eleitoral que se aproxima do seu grande momento, que é a eleição, né, a escolha pela população dos seus candidatos ao Executivo e ao Legislativo Municipal. Então, eu agradeço desde já o espaço, a oportunidade de compartilhar algumas informações tão importantes nesse processo eleitoral, para que as eleições no domingo, dia 2 de outubro, nós possamos ter um processo eleitoral extremamente tranquilo, que eu tenho certeza que ganha o eleitor, ganha os candidatos e, em suma, ganha a cidadania brasileira. Então, estou aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que a gente possa levar ao ouvinte, né, da TV Creative. Muito bem, doutor Anifrancis. Nós temos aqui, nesse período, nesses últimos dias de campanha, algumas regras do que pode e o que não pode. Bom, nesse dia 29 é o último dia dedicado a comícios de encerramento, a campanhas em si, né, a data final. E a partir de agora, digamos, esses últimos dias, no dia 30 e 1º de outubro, o que é que o pessoal pode fazer no que se refere à campanha? Os políticos podem fazer? No que se refere à campanha, esse período que se encerra no sábado, né? Hoje é quinta-feira, é o marco de encerramento de todos os comícios. Então, as manifestações públicas patrocinadas pelos partidos e candidatos mediante o uso da palavra em termos de comício se encerra na data de hoje. É óbvio que a Justiça Eleitoral realizou, para viabilizar a peculiaridade de cada município da zona, da 25ª Zona, que compõe 5 municípios, acordos em que alguns municípios já se encerraram a parte dos comícios. Amanhã e sábado ainda é permitido as carreatas e passeatas, desde que haja manifestação silenciosa, no sentido de que o candidato ou os apoiantes desses candidatos não poderão fazer o uso do microfone, né, para fazer a pregação das suas propostas de campanha. Amanhã e sábado é o dia do corpo a corpo, o dia de que o cidadão vai de encontro aos seus candidatos. Os candidatos têm a oportunidade de fazer a divulgação publicitária com a distribuição de seus santinhos, adesivos, entre outros. Como eu disse, amanhã e sábado, todavia, em razão de alguns acordos pontuais que foram feitos em alguns municípios, alguns partidos políticos acordaram em não exercer essas atividades. No caso da cidade de Picuí, como é um município maior, as duas coligações, elas acordaram que amanhã não fariam evento e que nos sábados elas fariam o corpo a corpo decorrente das casseatas ou passeatas, né? E todo esse processo eleitoral que culminará com o término da propaganda eleitoral. Muito bem. Isso no caso para os candidatos. E nós temos uma situação interessante esse ano, que é a questão das eleições em redes sociais.
Isso aí, no caso, não existe nenhuma legislação até o momento prevista esse ano. Não, a propaganda na internet, ela é livre, né? É livre, né? É livre. O Tribunal Superior Eleitoral, em discussões sobre a questão do controle da propaganda nas redes sociais, deixou de disciplinar a forma de controle nas redes sociais. Então, ela continua livre, né? Ah, sim, sim. Nós estamos conversando com o Dr. Adem Francis Silva, que é juiz eleitoral da 25ª Zona, que tem sede aqui no município de Picuí, sobre justamente esse período eleitoral, esse final de período eleitoral nesse ano de 2016. Dr. Adem Francis, um caso interessante a se tratar, que são sobre os crimes eleitorais. Para a gente começar a falar sobre esse tema, o que se configura um crime eleitoral, principalmente agora nesse período de fim de campanha? Veja só, existem o Código Eleitoral e a própria Lei Geral das Eleições, que é uma lei que também ela traz vários crimes eleitorais, né? Então, nós podemos elencar aqui, com relação aos crimes eleitorais, aqueles que, quando mais se aproxima do pleito eleitoral, mais eles podem ocorrer. Então, eu destacaria aqui, no dia da eleição, que é o dia 2, que é o dia que mais há autuações de crimes eleitorais. É mesmo? Eu pensava que era antes. O crime que ocorre antes, o mais comum é a corrupção eleitoral. Ah, sim, né? sim. A questão da compra do voto, né? A entrega de cesta básica ou de bens para convencer o eleitor e trocar a doação desse bem pelo voto. Há também a possibilidade, do período do pleito eleitoral, a ocorrência de crimes contra a honra, né, dos candidatos, em publicações que são feitas, injuriosas, caluniosas ou difamatórias de candidatos, né? Isso é também muito comum durante o pleito eleitoral. Agora, a maioria das incidências, além também dos crimes que a gente chama de falso, o eleitor ir fazer o seu título e declarar um domicílio que não existe. Também, talvez seja isso o mais comum. Sim, né, sim. no momento do alistamento e da transferência eleitoral. Agora, no dia do pleito, esses que são os crimes de maiores ocorrências, até porque a legislação ela quis proteger essa data, que é a data que o eleitor vai se colocar para escolher os seus candidatos. Aí eu faço destaque, primeiro com relação ao mesário. Aquele mesário que está trabalhando, e se por acaso ele sair e abandonar o trabalho, ele está sujeito a responder por um crime, que é o abandono do serviço eleitoral. Um outro crime, e esse também talvez seja de grande ocorrência, é a chamada boca de urna, que compreende o uso de alto-falantes, né? As pessoas saem com alto-falante no dia da eleição, com jingos de candidatos, né? Seria a regimentação de eleitores, né? Ou seja, você agrupar pessoas para tentar convencê-los, eles a votarem ou outros eleitores. Nós temos também a concentração de eleitores, que é aquelas pessoas que vestidas de camisetas, de bandeiras, estão aglomeradas. Isso não pode. O eleitor, no dia da eleição, ele tem que ser uma manifestação individual e silenciosa. Mas no caso de aglomeração, como é que se daria essa aglomeração? Aglomeração, um número de pessoas, um número de pessoas significativa, de forma que dá a compreender que ali há pessoas querendo mostrar que o grupo A ou o grupo B, da cor A ou da cor B, já está fazendo, uma certa forma, uma maioria de pessoas no ambiente da sociedade, né? E também a questão da divulgação da própria propaganda, que é o candidato ou os seus apoiadores que saem no dia querendo distribuir os santinhos. Né? Esse talvez é o que mais flagrantes nós temos, né? Candidatos e pessoas querendo distribuir. Inclusive nas nossas reuniões, nós reforçamos aos partidos políticos e aos candidatos que o momento de distribuir é até as 22 horas do sábado. Inclusive a nova legislação ele trouxe um novo tipo penal, um novo crime, que é a distribuição de santinhos, ou seja, de fotos dos candidatos com seu número, nas portas dos locais de votação. Inclusive eu disse, olha, se
no dia da eleição eu chegar lá e tiver, eu vou fazer uma coleta, se for coleta significativa, vou fazer a coleta do material e encaminhar para o Ministério Público para a instauração dos procedimentos criminais necessários. É muito comum, sempre foi muito comum, na véspera da eleição, os candidatos saem, quando o eleitor chega para votar, é aquela enxurrada de santinhos, né, no local de votação, dificulta a acessibilidade de pessoas idosas, porque tornam a calçada de acesso escorregadia, né, e o legislador achou por bem tipificar isso como uma conduta criminosa. Também no dia da eleição é crime a distribuição gratuita de alimentos e de transporte. Então a Justiça Eleitoral ela tem vários veículos públicos e vários veículos particulares cadastrados para transportar o eleitor, para resguardar os candidatos e partidos políticos da incorrência desse crime. É muito comum o candidato querer ficar transportando o eleitor de um canto da sua casa para o local de votação. Eu realmente peço a compreensão, porque se isso for ocorrer vai gerar os flagrantes, vai gerar a prisão, e é uma situação extremamente constrangedora, principalmente para um candidato que está no dia da eleição fazendo esse tipo de crime e tem uma repercussão negativa. Isso. Eu também queria destacar ainda a questão do crime de desobediência. Nós estabelecemos normas durante a Justiça Eleitoral, os servidores, mesários, todos eles já estão imbuídos em funções públicas e são dadas determinadas ordens à Justiça Eleitoral, uma das quais que eu já orientei é que os locais de votação só devem permanecer aquelas pessoas que estão votando, os fiscais de partido, o delegado, o próprio candidato, a imprensa e advogados. Não adianta querer ficar passeando, que é muito comum, tem eleitor que sai de uma sessão, vai para outra, quer olhar. Isso nós não vamos permitir. E se as pessoas desobedecerem o pedido, a solicitação de deixarem o local, poderão incorrerem no crime de desobediência, né? Além também, uma situação que eu queria chamar a atenção, que é a história do eleitor que quer tirar a foto do seu voto. Isso não pode, é um crime, é a violação do sigilo do voto. Então, em outras eleições, eu já cheguei, na última eleição geral, já cheguei a fazer a apreensão de um telefone, né, um telefone desses mais modernos, sim, extremamente caro. A pessoa, o eleitor ficou extremamente sem a compreensão do que estava acontecendo, né? Mas a gente está aqui nessa oportunidade para esclarecer que não levem o celular para o local de votação, para não caírem na tentação, porque correm um sério risco de serem presos lá no local e ainda ter seu aparelho celular apreendido pela... Uma situação que se complica, né? Exatamente. Muito bem. Agora, sobre a questão de... nós temos o seguinte, como o cidadão pode ajudar a justiça a fazer flagras de crimes eleitorais? Por exemplo, a questão, como o senhor citou, de véspera, que é de feira, tentar o pessoal comprar votos de um cidadão. Como é que o eleitor pode ajudar a justiça? Olha, o eleitor, se ele está tomando ciência disso, né, ele deve procurar, evidentemente, a autoridade policial. Primeiro a polícia. A polícia, né, para dar ciência da ocorrência do crime. A polícia, sim, no que tange ao crime, ela é a pessoa que tem que chegar no combate, até porque eles são os preparados. Se a informação chegar para a Justiça Eleitoral, evidentemente que haverá um retardo na possibilidade de um flagrante, porque a Justiça Eleitoral vai, diante da situação, vai pedir o apoio da polícia, que é quem pode fazer a abordagem, né? Eu faço essa colocação porque a justiça é o órgão que vai julgar, não é o órgão que faz a prisão, né? E para toda uma abordagem do crime, você pode estar diante de uma situação que esteja uma pessoa armada, né? Nós temos casos de promotores que foram fazer flagrantes na véspera e antivéspera, é o caso de Caicó, do qual eu sou originário, né? Nasci na cidade de Caicó, e me lembro do promotor, inclusive aqui do Curumataú, né? Ele foi agredido por um vereador, um candidato a vereador, né? Que estava fazendo a distribuição de camisetas parece que era com uma certa quantia em dinheiro, e quando ele foi fazer o flagrante, acabou sendo empurrado e espancado por esse vereador, né? Nós estamos vendo também o caso aí recentemente de Goiás, né? Uma carreata, uma pessoa
atirou contra o candidato, o vice-governador do estado de Goiás matou um policial e acabou sendo também alvejado e morto. Então, a polícia, diante da notícia de um crime, ela é a primeira que tem todo um preparo para uma abordagem, né, para checagem. É claro, se a informação chegando à Justiça Eleitoral, nós também vamos, de acordo com as situações, dependendo da natureza do crime, também agir prontamente, né? Muito bem. Então, você que está aí nos acompanhando pela Creative TV e Rede Creativa de Comunicação, fique atento a essas informações que estão sendo dadas pelo juiz Dr. Anny Francis Silva, juiz eleitoral aqui da 25ª Zona. Dr. Anny Francis, o município de Picuí, a 25ª Zona, abrange vários municípios. Em linhas gerais, como é que o senhor tem avaliado as campanhas eleitorais de todos os municípios nesse conjunto até esse momento? Então, a minha avaliação ela é extremamente positiva. Não há um registro de uma coisa excepcional, né, que tenha fugido daquilo que nós chamamos do debate natural, da campanha política, né, até também da luta para que se mantenha um equilíbrio no pleito. Os partidos e os candidatos, pelo menos, nos atenderam prontamente, de forma muito respeitosa, têm cumprido as determinações da Justiça Eleitoral, e eu espero que, faltando tantas horas, muito poucas horas para o dia do pleito, esse clima de amistosidade ele continue, né? Que não haja um incitamento à violência. Porque né? a política passa, né? Claro, exatamente. E, na verdade, o que nós precisamos é de um pleito com equilíbrio, de um pleito em que realmente as pessoas saibam em quem estão votando e saibam quem estão escolhendo. Isso. Né? A importância de um voto consciente. É muito importante essa questão de você votar consciente no seu candidato, seja em qualquer município do país. A maior festa democrática é essa, a maior festa do eleitor em si, são os períodos, justamente a cada 2 anos, que você pode eleger o seu representante. Dr. Anny Francis, tem alguma mais informação que o senhor queira acrescentar para os nossos internautas? Fique à vontade. Eu gostaria, primeiro, esclarecer aquele eleitor que não está no seu domicílio eleitoral. Sim, tem essa questão também. Que ele deve procurar uma das sessões, qualquer sessão está apta a receber a justificativa de voto dele. E não espere, porque se ele estiver fora do seu domicílio e não estiver doente, ou não estiver de uma forma impossibilitado de justificar, ele vai ter que pagar uma multa lá no domicílio dele. Então, para evitar o pagamento dessa multa, ele pode procurar qualquer sessão eleitoral, de preferência aquelas que ele chegue lá, que não tem filas, que ele vai lá ter a guiazinha da justificativa eleitoral. É preciso que ele leve o título de eleitor dele, porque essa guia é preenchida com as informações do título, sessão, a zona que ele vota. Então, é fundamental ele levar o título. Eu estou falando para a justificativa. Agora, quero lembrar aqui ao eleitor que o eleitor só vai poder votar se tiver com um documento com foto, um documento oficial com foto. Não adianta ir para a sessão eleitoral apenas com o título eleitoral. Esse ano mudou essa questão. Essa modificativa ela já vem de outras eleições. Já vem de outras eleições. Então, para evitar, mas eu estou com o meu título, não. É necessário que o eleitor esteja com um documento com foto. O título hoje é um documento que serve basicamente para dizer qual é a sessão e qual é o local que ele vota. Basicamente é isso. Mas o documento oficial pode ser identidade, carteira de motorista. Exatamente, carteira de trabalho e passaporte. Passaporte também. Não adianta ir com carteira de estudante, não adianta ir com outros documentos não oficiais, certo? Carteira de sindicato não tem valor oficial. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque geralmente gera muitos tumultos nos locais de votação. Aquele eleitor acaba atrasando também. Exatamente. O eleitor desavisado que quer votar, mas está exclusivamente com seu título. Então, fica a orientação, leve um documento com foto. Se você não sabe sua sessão ou seu local de votação, basta ir ao cartório eleitoral, né? No dia o cartório inclusive vai funcionando, que o cartório vai dar todas as informações. Muito bem.
Então, a você que está aí acompanhando a nossa entrevista com o Dr. Ani Francis, então saiba aí dessas informações, justamente para você não ter problema nenhum na hora de você fazer a sua justificativa, ou então para você votar no seu candidato. Dr. Ani Francis, muito obrigado pela entrevista. Você tem mais alguma informação que você queira colocar? Nós gostaríamos também de trazer aqui ao eleitor a informação de que as eleições só começam às 8 horas da manhã. O eleitor pode até procurar o seu local de votação um pouco antes, mas somente vai ser permitido entrar no local a partir das 8 horas. E a partir das 17 horas, quem estiver na fila vai poder votar, quem estiver fora do colégio, dos locais de votação, que são escolas, não vai entrar mais porque os portões serão fechados. Quem estava na fila é distribuída as fichas, né? E a sessão só se encerra quando todos os que estiverem na fila tenham votado. Lembro também às pessoas que vão servir como mesária que é necessário estarem lá no local de votação antes das 7 horas. Porque às 7 horas, a partir das 7 horas mais precisamente, o mesário, o presidente de mesa, ou secretário, seja qual for o mesário que esteja lá, ele vai gerar um boletim chamado Zeresma. Sim. Que é um boletim que ele diz que a urna não tem nenhum voto. Então é fundamental que nesse horário, a partir das 7 horas, também os fiscais de partidos estejam lá para acompanhar a lisura do processo eleitoral, né? Para conferir que a urna eletrônica ela não foi violada, ela não contém nenhuma votação ainda. E somente a partir das 8 horas é que essa urna eletrônica ela vai estar habilitada a iniciar a votação. Então eu aconselho aqui, deixo a minha mensagem aqui para que o eleitor, ele que melhor conhece o seu local de votação, ele procure nos momentos em que a sessão tem menos pessoas, tem menos eleitores em filas, né? Nós sabemos que o horário de pico é logo no início e no final da tarde, né? Até porque a nossa região, o clima permite que seja só nesses horários, realmente. Então fica isso. Com relação aos fiscais de partido, já avisei os partidos que não pode a tentativa de padronização de uniforme ou tentativa de buscar, mesmo que camisas não padronizadas, mas que pelo visual das cores dá a identificação do partido. Então pedimos que fossem com cores neutras, né, para evitar essa necessidade de querer influir por uma simples cor ou pelo um crachá que está usando a questão da vontade do eleitor. Isso é a nossa mensagem. Eu sinceramente espero que todos possam contribuir para esse processo, porque na verdade a Justiça Eleitoral ela é uma mera administradora do processo. Os grandes atores, os coautores, é o eleitor e os candidatos, né? E nós começamos a perceber um nível de civilidade de uma região, de um município, a partir do seu processo eleitoral. Se o seu processo eleitoral demonstra ser um processo conturbado, nós percebemos que aquele município, o próprio eleitor, ele precisa refletir no contexto da cidadania, se é isso que ele quer, se ele quer que os candidatos que eles estão escolhendo seja fruto de um processo eleitoral conturbado, com alterações, com compra de votos, né? Eu acho que o eleitor não quer isso, né? E o nível de organização do município passa muito, é um reflexo. Se você tem um processo eleitoral saneado, sem muitas interferências dessa, você vai ter gestões extremamente refletindo o que aconteceu. E, do modo contrário, se você tem um processo em que a corrupção é desenfreada, isso acaba trazendo também para a administração processos de corrupções, né? Porque não há um comprometimento. O candidato que vai lá e que se predispõe a corromper o eleitor, ele não tem compromisso com aquele cidadão. Ele vai ter um compromisso diferenciado, tenho certeza, e não é com o eleitor. Então eu espero realmente que nós possamos terminar a nossa eleição de 2016 com muita tranquilidade. Sei que os incidentes são inevitáveis, porque nós estamos dentro de um contexto social, com pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, né, com atitudes diferentes. Mas a atuação, com certeza, será
dentro da possibilidade das nossas limitações, sempre enérgica. Eu que agradeço ao convite, ao espaço, mais uma vez, e nós estamos à disposição durante todo o período para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Ok, doutor Ney Francis, muito obrigado por atender o nosso convite aqui na Creative TV. E a você que está com a gente aqui na Creative TV, lembrando que as eleições desse ano estão bastante informatizadas. Os resultados, eles são muito rápidos. Você vai acompanhar tudo, ou pelas rádios, ou até pela internet, com certeza, em tempo real. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na próxima entrevista com o Dr. Leonardo Quintans, que é o promotor de justiça também da 25ª Zona da comarca, com sede na cidade de Picuí. Obrigado pela companhia. Creative TV e a Rede Creativa de Comunicação nas eleições 2016.